Professor Jacob, bom dia, seja bem-vindo ao programa Radar. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Marcos Oliveira. Bom dia, ouvintes do programa Radar. Estamos aqui mais uma vez, Marcos, para conversarmos um pouco sobre o cenário político aqui de Patos, não é isso? Sem dúvida, professor, como é que está o Rede Sustentabilidade, questão de convenção partidária, questão de nome de vice, chapa para vereador, como é que está o Rede aqui em Patos, professor? Estamos trabalhando, Marcos, e graças a Deus está tudo caminhando bem. Nós estamos aí marcando nossa convenção para o dia 15 ou 16, tá certo? Nós estamos vendo apenas local aí, possivelmente deva ficar para o dia 16, que é o último dia para essas convenções, e nós estamos aí com os pré-candidatos a vereador, conforme nós tínhamos falado até em programas antes com você, né, e de outros colegas daqui, de outras emissoras aqui em Patos, e com a nominata aí até agora, dos 26 pré-candidatos a vereador. Muito bem. Professor Jacob, como o senhor analisa esse momento de pré-eleição, esse momento já que vamos ter, inclusive a eleição diferenciada? Eu sempre gosto de dizer que a eleição de 2020 é um pouco diferente, porque a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Como é que o senhor analisa esse momento pelo qual passa Patos depois dessa certa instabilidade política, alguns nomes novos, já algumas pré-candidaturas surgindo? Sua análise de todo esse momento político e qual o posicionamento do Rede inserido no meio de tudo isso, professor? Veja uma coisa, Marcos, é interessante a eleição desse ano. Inclusive, eu vi ontem uma matéria dizendo que o Tribunal Regional Eleitoral, né, teria flexibilizado aí comícios, carreatas e passeatas, mas com todas aquelas exigências do Ministério da Saúde. Mas é uma eleição diferente essa, Marcos. Realmente você tem razão quando você fala nisso. Você vê candidaturas novas aparecendo aí, e isso é muito bom para a Patos. Nós temos que lutar, primeiro, nada pensar no pessoal, e sempre em prol do coletivo, em prol do nosso município. E Patos merece uma posição melhor no ranking dentro do nosso estado. Tenho certeza que o Rede Sustentabilidade, se nós não sairmos com chapa própria, mas faremos coligação, desde que essa coligação seja em prol de Patos, nunca em prol do professor Jacob ou daquela pessoa que nós nos coligarmos. Professor, o senhor está me dizendo que existem amplas possibilidades aí pela frente. Tanto o Rede pode sair com candidatura própria, mas o senhor também não descarta essa possibilidade de uma coligação com outra força política aqui em Patos, é isso? É verdade. E a gente vem fazendo isso, conversando com vários partidos, Marcos, desde que começou, né, no dia 4 de abril, aquelas últimas filiações lá, e depois aquele período para a gente desincompatibilizar. Tenho conversado com as mais diferentes forças políticas aqui do nosso município. E eu acho que quando a gente se une, é para somar em prol de alguma coisa. E no caso aqui, em prol do município de Patos. Se juntar é diferente. Se juntar, a gente junta como junta lixo, né? Muito bem, agora 11 da manhã, 13 minutos, conversando com o pré-candidato Jacob Souto do Rede, pré-candidato a prefeito de Patos. Registrando aqui já as pessoas que estão conosco, Gil Medeiros, bom dia amigo Marcos Oliveira, um abençoado fim de semana. Marcel, dá só uma olhadinha se está tudo ok com a entrevista aí com o sinal do professor Jacob. Estamos com Gil Medeiros, Ranieri Ramalho, um abraço para ele, Ramos Cavalcante, bom dia amigo Marcos. Neste momento eu estou ligado no radar, valeu Ramos, Cavalcante, tem também Dilene Vieira, né? Tá dizendo aqui a primeira um comentário aqui com relação ao professor. Jeremias Cordeiro de Oliveira, bom dia Marcos Oliveira, assistindo aqui de São Paulo, abraços para todos. Professor, se o senhor tivesse que elencar aqui principais problemas de Patos, qual seria a sua prioridade? O que é que Patos está precisando com urgência nesse exato momento na área administrativa, professor? Veja uma coisa, Marcos, essa questão da saúde em Patos é uma questão crucial. Eu acho que a gente teria que começar pelo saneamento básico, porque como é que nós vamos para frente sem saneamento e sem educação, Marcos? São duas coisas que estão intrinsecamente
ligadas. Porém, não podemos esquecer também da questão de geração de emprego e renda. Isso em qualquer dos municípios, seja dos 5.570 municípios do Brasil. Então, nós temos que envidar esforço, Marcos, no sentido de colocarmos algumas coisas que Patos está um pouco atrasada. Essa questão do saneamento básico, ela é crucial, porque saneamento é saúde, né? Tudo isso está interligado. Essa questão do aterro sanitário aqui em Patos, nós temos que correr contra o tempo. E eu digo em todo local, Marcos, nós queremos fazer uma administração 40 anos em 4, para a gente tentar recuperar esse tempo perdido. Professor, sua opinião sobre corrupção, né? Alguns pré-candidatos falam muito sobre corrupção, candidatos espalhados pelo Brasil também. A gente sabe que essa é uma chaga da sociedade. Sua opinião sobre esse assunto, professor? Eu acho, Marcos, que nós temos que administrar olhando para frente. Aquelas pessoas que têm alguma coisa contra a corrupção, eles sejam bem claros e digam quem está fazendo isso e assim por diante. Agora, eu sou contra esse tipo aí, que a sociedade era para ser também totalmente contra esse tipo de prática. Porém, ela é muito comum no Brasil. Você veja aí, Marcos, o Rio de Janeiro, onde se deu, né, ênfase, vamos colocar lá o governador Witzel, e o que é que acontece depois de 1 ano e 8 meses? Praticamente já está afastado, né, por no máximo 6 meses, com a perspectiva de não mais retornar ao governo. Isso é muito ruim, mano, porque onde a gente ia ganhando um pouco de confiança da população, do eleitorado, e ocorrem fatos dessa natureza. Isso é péssimo, porque todo o Brasil está vendo o que está acontecendo, né? Professor, a gente vê esse ano também, né, a fragmentação, surgindo muitos candidatos a vereador. Eu tenho notado que são muitos os candidatos a vereador, hoje a condição de pré-candidato. A gente vê a fragmentação também de outras forças políticas até na ponta. Patos, assim como a maioria das cidades medianas aqui do interior, ela sempre conta com forças políticas de um lado e de outro, 2 pontos principais, 2 polos principais. E a gente está vendo hoje mais ou menos uma fragmentação desses poderes. Como o senhor analisa esse momento que passa também aqui a cidade de Patos? Na verdade, nós estamos com mais ou menos aí em torno de 310, 320 pré-candidatos a vereador. Por um lado, Marcos, eu vejo como positivo. Por quê? Porque são opções que estão sendo dadas à população, ao eleitorado. Porém, eu estou vendo muitas desistências também, Marcos, nesse processo todo. Deus queira que quanto mais candidatos, melhor para a gente fazer uma boa escolha. Já com relação às eleições para majoritária, como você bem falou, já tem alguns candidatos aí, né, já com a chapa já posta, né, os pré-candidatos, né? E isso também, mas eu acho que muita água vai rolar por debaixo da ponte até o dia 16, Marcos. Nós estamos conversando com outras forças políticas, como eu falei anteriormente, e se houver possibilidade de nós fazermos união em prol do nosso município, com certeza faremos, mas sempre pensando e tendo como base a nossa linha programática, que é do Rede, e a gente vem sempre defendendo, Marcos. Esse é o programa Radar, conversando com o pré-candidato, o professor Jacob Souto do Rede, nessa rodada de entrevistas com aqueles que pretendem disputar a Prefeitura de Patos na eleição agora de novembro, 15 de novembro. A gente lembra que a Rádio Espinharas está preparando uma super cobertura, como sempre, como tem sido a marca da Rádio Espinharas na isenção, na credibilidade no trabalho com relação à cobertura dos pleitos eleitorais. Iremos ter aqui debates, entrevistas com os candidatos, não só de Patos, mas de toda a nossa região metropolitana. O espaço vai ser sempre aberto. Professor Jacob, seu conselho para o eleitor. A gente sabe que o eleitorado sempre divide em grupos, existe aquele eleitor que já está decidido de um lado, do outro, e a gente sabe que tem uma boa gama de eleitor até o momento analisando, estudando, vendo, percebendo. Seu conselho aí ao eleitor, o que é que o eleitor deve fazer, professor, para escolher o candidato que possa ter uma boa proposta aqui para o nosso município? Primeiro, participar do processo eleitoral, Marcos. Dia 15 de novembro, a maior arma que o eleitor tem é o voto.
voto não tem preço, voto tem consequência. Então, nós devemos participar e não nos omitirmos do processo eleitoral. Isso é o principal fato. Segundo, eu imaginava que a população, principalmente o eleitorado entre 16 e 17 anos, Marco, pudesse participar mais efetivamente desse processo. E saiu uma matéria essa semana que apenas em torno de 560, 565 jovens nessa faixa etária estavam aptos a votarem. Tá certo? E terceiro plano é ver as propostas dos candidatos. Quais são aquelas que são execuíveis? Quais são aquelas que são realmente favoráveis ao nosso município aqui, que trarão geração de emprego e renda, farão com que essas obras inacabadas deem continuidade e que realmente não seja coisa fantasiosa. E a gente vê no papel, Marcos, cabe tudo. Eu quero ver a experiência para administrar. Isso é o ponto principal. E olhar principalmente para a classe mais pobre, mais humilde. Marcos, a gente vê que muitos investimentos são feitos apenas na zona central da cidade. Nós temos que olhar para esses bairros que estão no entorno. Eles precisam de serviços de saúde, de educação, de todos os tipos. O esporte tem que estar dentro, inserido nisso, a cultura. A gente tem que tirar isso para esses bairros do entorno e fazer com que a cidade cresça como um todo. Sem esquecer também, Marco, a zona rural. Eu tenho uma preocupação muito grande, possivelmente por eu ser engenheiro agrônomo, mas é uma área que a gente está muito abandonada, esquecida, que a gente pode envidar esforços no sentido de tornar essa área também geradora de emprego e renda e trazer sustentabilidade para o nosso município. Agora, 11 da manhã, 21 minutos, conversando com o professor Jacob Souto do Rede. Ele é pré-candidato a prefeito de Patos. Registrar aqui na internet. Rosiberg Nóbrega, o Grande Berg, um abraço para ele ouvindo o programa, assistindo pelo Facebook. Meu amigo Damião Barbosa, um bom dia para ele também. Agradecido a todos pelo carinho. Professor, chegando o senhor a ser eleito prefeito de Patos, a gente sabe que tão importante quanto o trabalho do gestor é sua equipe e a escolha de sua equipe. Qual seria o critério principal para que o senhor escolhesse os seus auxiliares, seus secretários na gestão aqui do município de Patos? Inicialmente, Márcio, gostaria de mandar um abraço aí para nosso amigo Berg, aí pré-candidato a vereador, gente muito boa, competente, que se Deus quiser vai lograr êxito nessa eleição aí. Também ao Gil Medeiros, ao Ranieri, ao Ramos, a Dilene, que sempre está em contato, né, ao Jeremias lá de São Paulo, ao Damião Barbosa. Mas, na verdade, nós temos que ter uma seleção dos nossos secretários, Marcos. Hoje a gente não pode perder mais tempo. Não pode só aquecer aquele secretário que faz o seu feijão com farinha. Tem que ser algo que pense mais, que produza, que faça projetos, traga para o executivo, para a gente envidar esforço e buscar recursos lá fora. Isso é fundamental. Porém, Marcos, a meritocracia é fundamental. Isso não quer dizer que uma indicação política seja um pecado. Depende do que você está oferecendo. Olha, fulano é muito bom. Marcos Oliveira, por exemplo, aqui só a título de exemplo, Marcos, como assessor de comunicação da prefeitura. Quem é o prefeito que não gostaria de tê-lo como assessor de comunicação? Eu estou citando isso como exemplo, mas vários outros colegas seus, jornalistas aqui em Patos, poderiam preencher esse requisito tranquilamente. Por isso que eu vejo com bons olhos. Em Patos, eu digo sempre, Marcos, eu vou valorizar e qualificar o servidor público. Venho sempre enfatizando. Se Deus quiser, chegando na administração do município de Patos, irei também trabalhar no sentido da maioria dos nossos secretários serem servidores públicos. Porque o professor Jacob é passageiro. O servidor público ele vai continuar aí até a sua aposentadoria. Muito bem, agora 11h24 minutos, o Edivaldo Ferreira está aqui conosco. Acho que é Edivaldo Santa Clara, né? Um abraço para ele, já está acompanhando ele. Também colega nosso, pré-candidato a vereador, gente muito boa, viu?
Muito bem, Edivaldo, sem dúvida, um grande cidadão, empresário, pai de família excelente, um abraço para ele, ouvinte nosso, inclusive. Professor Jacob, a gente sabe do potencial que Patos tem. É uma cidade que ela fica aqui no centro de Patos. Você vem do Vale do Piancó para o litoral, passa por Patos. Do Alto Sertão para o litoral, passa por Patos. Você vai cruzar os estados, Pernambuco, Rio Grande do Norte e vice-versa, passa por Patos. É uma cidade que tem um potencial fantástico, né? Outro dia eu estava comentando, mesmo com essa crise, mas passando a crise um pouquinho, a gente já vê a economia do nosso município, da nossa cidade, ela se movimentando, porque para cá converge vários outros municípios. Não é à toa que Patos recebeu o título de capital do sertão e é também centro de uma região metropolitana. No seu ponto de vista, o que é que o gestor ele pode fazer para aproveitar esse potencial que nossa cidade tem de uma forma mais ampla, professor? Visão de futuro. Nós temos que ser visionários, Marcos. Eu sempre tomo como exemplo aí Juscelino Kubitschek. O lema de Juscelino Kubitschek, você sabe tão bem quanto eu e os nossos ouvintes, era 50 anos em 5. Eu penso 40 em 4 aqui no município de Patos. A capital do sertão, Marcos, que é a nossa querida Patos, é um polo, como você bem falou, principalmente em saúde, educacional, cultural, esportivo, no turismo. Você vê como nós temos aqui, como explorar e sermos aqui, realmente fazendo com que a nossa Patos seja uma cidade pujante. Você falou que é cortada aí por várias rodovias federais. E aí a gente está a 30 quilômetros do estado de Pernambuco, a mais ou menos 30 quilômetros do estado do Rio Grande do Norte. Também não fica tão distante do estado do Ceará. Nós temos tudo aqui para a gente fazer com que seja explorado todo esse nosso potencial aqui. Nós temos 3 instituições federais de renome aqui dentro, Marcos. Nós temos a UFCG, nós temos o IFPB, temos a UEPB, nós temos instituições privadas, a exemplo da FIP, que já tem uma história muito bonita aqui em Patos. Nós temos que botar, Marco, o aeroporto de Patos é fundamental para que o nosso município cresça. Muito do que pode ser feito aqui em Patos, Marco, é transferido lá para o Juazeiro do Norte do Ceará, ou para Campina Grande, ou a própria capital João Pessoa. Então, nós, políticos aqui em Patos, nós temos que nos unirmos para que consigamos trazer serviço de qualidade aqui para o nosso município. Patos tem tudo, o que falta é vontade política, Marcos. Muito bem, 11h27, entrevista com o pré-candidato do Rede a prefeito de Patos, professor Jacob Souto. Sábado que vem a gente convida outro pré-candidato a passar aqui pelos microfones do Programa Radar. O Programa Radar que está se preparando para promover uma rodada de entrevistas, não só com os candidatos de Patos, mas candidatos aí da sua cidade, da sua região, toda a nossa região metropolitana. Municípios que compõem a 28 Zona Eleitoral, 65, 51, a gente estuda também estender essas entrevistas a outros municípios de outras zonas eleitorais, dependendo da abrangência de nossa emissora. Vamos fazer esse contato do público, do povo, com o eleitor, do eleitor, que é o povo, com o candidato, para que o povo possa, que a Rádio Espinharas possa ajudar você a decidir em quem você vai votar. Aqui na internet, Arnóbio Martins, bom dia, Marcos, acompanhando o programa aqui do Sítio Enjeitado, Zona Rural de Patos. Ótima entrevista, obrigado, Arnóbio. Aniceto Rodrigues, bom dia, Marcos Oliveira, estou aqui na escuta, no escritório. Um abraço para você e a equipe da rádio, valeu, Aniceto Rodrigues. Zéilton Oliveira, bom dia, amigos, bom dia, Zéilton, um abraço. Vamos encerrar, né? Marcel está dando sinal aqui, muito bem. Professor, então o senhor tem um minuto aí para encerrar a entrevista. Eu lhe agradeço, desejo boa sorte, professor Jacob. Eu gostaria de, mais uma vez, Marcos, agradecer o espaço que você nos concede aí na Rádio Espinharas. Eu sei que nós teremos outros encontros daqui para o dia 15 de novembro, se Deus quiser. Gostaria de dizer que o Rede Sustentabilidade está pensando, não é no professor Jacob chegar à prefeitura, mas é no que o professor Jacob poderá contribuir
para o engrandecimento do nosso município, seja na zona urbana, seja na zona rural. E sempre pensando no coletivo, Marcos, nada no individual. Eu quero ver nossa cidade crescendo, porque na hora que nós perdermos essa crença aí, a nossa juventude está totalmente esquecida, abandonada, perdendo seu sonho, perdendo sua esperança. Eu quero transformar Patos, se Deus quiser, em 4 anos numa cidade do futuro, que daqui a 40 anos as pessoas ainda estejam pensando na nossa administração. Se Deus quiser. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado pelo espaço cedido e também agradecer a todos os ouvintes que tiveram a oportunidade de nos escutar nesse momento. Tá certo, professor, um abraço, bom final de semana, obrigado. A Adilene Vieira tá pedindo para mandar um abraço, dizer que tá escutando o senhor. Muito obrigado a todos pelo carinho. 11h29.